Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! O papel das universidades e institutos científicos, tecnológicos, públicos, vai além de fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. E as possibilidades de interação entre universidades, governo e empresas se expandem na medida em que se expandem as necessidades da própria sociedade contemporânea. A dinâmica das universidades é distinta da dinâmica das empresas privadas, mas isto não significa que não seja possível uma interação produtiva entre elas. Há vários mecanismos de relacionamento entre esses atores com vistas à inovação. E é justamente sobre isso que vamos aprender de novo aqui no Papo no Auge, como se dá a interação entre pesquisa e o setor produtivo. E conosco, um amigo, um profissional que dispensa apresentação. Ele já esteve em nosso programa falando sobre o tema de hoje, lá na primeira temporada, episódio número 10. Convido a este microfone Arlindo Teixeira, doutorando em Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco. Entre 2017 e 2019, Arlindo atuou como gestor de parcerias estratégicas em petróleo e gás natural e pesquisador especialista em interação universidade-empresa na coordenação de articulação e promoção de parcerias estratégicas da Diretoria de Inovação da UFPE. Até recentemente, exerceu a função de assessor de inovação e de captação de projetos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da mesma UFPE. É o profissional que conhece os meandros do ofício, que conhece o tema com propriedade. Bem-vindo, meu amigo, novamente ao Papo no Auge. Que prazer falar com você mais uma vez. Como primeira pergunta, Arlindo, de 2020 para cá, desde o dia em que a gente discutiu esse assunto, né, em nosso podcast, no episódio 10, o que é que mudou quando o assunto é o diálogo entre universidades, centros de pesquisa e empresas? Como é que está o relacionamento hoje com mudança governamental, com poucos recursos para investimento em ciência e com a enxugada nos recursos que iam em demasia para startups, para empresas iniciantes de base tecnológica? Bem-vindo novamente, meu amigo. Meu amigo Saulo, primeiro dizer que é uma grande satisfação estar aqui novamente em seu Papo no Auge, não é? Desde a época de UFPE a gente brincava, né? Está no auge. Então, ver a materialização desse podcast, para mim, é de uma enorme felicidade, tá certo? Assim, está em grandes plataformas, então, agregadores de podcasts, em rádios, né? Rádios renomadas, né? Para falar a verdade, tá certo? Então, assim, para mim, como seu amigo e também como admirador do Papo do Auge, eu fico muito feliz de estar aqui. Lembrando que é uma ferramenta de divulgação científica, e não só científica. Eu vejo que você começou muito com a questão da ciência, da tecnologia, e ao passar dos anos, com o seu próprio amadurecimento também, acho, pessoal e profissional, veio aí, não é, veio traçando novos horizontes e outras temáticas também que são de suma importância para toda a sociedade, tá certo? Então, assim, para mim é um enorme prazer estar aqui contigo, né, colaborando com essa importante ferramenta de divulgação do conhecimento científico, né, social, e também eu acho muito massa, Saulo, o seu programa por causa da forma do diálogo, sabe? Acho que a ciência, ela é feita para o povo, né? As pessoas têm que entender o que está sendo escutado, né? Ciência não pode ser feita para ficar nas torres de marfins, né, com um grupo de eruditos fazendo discussões, entendeu? Assim, aquém da sociedade, né, e daquilo que o povo precisa, né? A ciência para o povo e do povo, tá certo? Então, primeiro, meu amigo, falando sobre sua pergunta já inicial, é importante a gente saber que não tem como, acho impossível pensar a interação universidade-empresa sem pensar em inovação e vice-versa. Não há inovação sem articulação universidade-empresa. No Brasil, a gente tem quase que 95% da ciência produzida pelas universidades, pelos programas de pós-graduação, né? As empresas, elas têm
não todas, não é? Uma minoria tem seus próprios centros de P&D internos, engenheiros, programadores, designers, enfim. Contudo, mesmo as grandes, elas buscam recorrer às universidades para contar com os conhecimentos científicos e tecnológicos que os pesquisadores produzem nos laboratórios e nos grupos de pesquisa, para fazer com que esse conhecimento que está sendo produzido pela UFPE, pela USP, Unicamp, UFRJ, Federal de Santa Catarina, né, que esse conhecimento ele saia da universidade e se converta em processos e produtos novos ou melhorados que vão ajudar as empresas a serem mais competitivas, certo? A serem ambientalmente mais sustentáveis, não é? Então, ainda mais agora que a gente está cada vez mais com essa discussão das mudanças climáticas, então isso é muito importante. E o governo, cara, já também mencionando isso, cara, quero deixar isso muito claro, essa é a minha perspectiva, não tem como pensar em inovação também sem pensar no Estado forte e empreendedor, tá? Então, hoje temos parcerias em diferentes setores econômicos, que a gente vai destrinchar mais à frente, mas graças a políticas públicas que estimulam as interações entre as universidades e empresas. E políticas públicas também que buscam nas universidades conhecimentos, não só para atender uma ou duas empresas, mas para atender demandas da população como um todo, tá bom? Então, desde já isso muito claro. E em relação à sua pergunta, a gente conversou em 2020, não foi? Então, a gente estava num momento de pandemia, e naquele momento, Saulo, eu já estava na FAD, né, como na área de captação, e eu observava o seguinte: muitas empresas estavam, obviamente, não é, com receio de investir em inovação tecnológica. Tem inovação, tem um alto grau de incerteza, então as empresas elas tinham um certo receio de investir, então naturalmente que os investimentos privados em pesquisa, desenvolvimento e inovação caíram bastante, tá? Mesmo aquelas empresas que são obrigadas a investir por causa de uma lei de fomento, obrigatoriedade, royalties, enfim, essas empresas também foram ali se espremendo, né? Vendo ali com o governo, onde podia segurar, etc. Tudo porque naquele momento, né, assim, investir em determinadas tecnologias não era uma grande prioridade, e a prioridade era se manter viva no mercado, né, manter as pessoas empregadas, etc. Contudo, foi durante a pandemia que, apesar de termos diminuído projetos em algumas áreas da economia, tivemos um aumento em projetos na área de saúde, não é? Então, você vê como a nossa sociedade ela conseguiu dar uma resposta relativamente rápida ao vírus da Covid, não é? Por que essa resposta rápida? Porque já tinha muito conhecimento sendo desenvolvido anteriormente, pretérito, né, quando se pensava nessa pandemia, tá bom? Sabendo que a gente viveu outras várias, né, as universidades tiveram papel relevante, mas teve um grande investimento público em pesquisas das universidades para o desenvolvimento de inovações que auxiliaram na pandemia, seja tanto na questão da própria vacina, tá? Como também em equipamentos médico-hospitalares, em novos modelos de equipamentos mesmo, né, respiratórios, enfim. Então, a gente teve essa diminuição de investimentos em algumas áreas e teve uma ampliação de investimento em saúde. Inclusive, as próprias empresas, como empresas do setor elétrico, do setor de energia, por exemplo, né, começaram também a fazer projetos com as universidades, não para atender a geração de energia, ou então a geração de petróleo, não. Justamente, de energia, falando de energia elétrica, né? Mas justamente para entender a questão dos trabalhadores, como é que o mercado estava se compondo naquela pandemia. Passou a pandemia, passamos agora, estamos 3 anos após, não é? O ápice da pandemia, a gente ainda enfrenta casos de Covid, infelizmente, mas agora com a situação mais estável, a economia voltou a crescer, a prosperar novamente. Então, voltamos, sim, a ter investimentos até maiores do que 2019, tá? Em ciência e tecnologia, públicos e também privados, né? E assim, também que atualmente nós estamos aí bem esperançosos com o FNDCT, né? Que teve a sua recomposição orçamentária, tá bom? E que a gente espera muitos projetos, muitos editais via FINEP, via CNPq, o próprio Ministério da Educação também, via CAPES. Então, o futuro, acredito que seja bem promissor para todos nós. De Caruaru para o mundo, falando bonito desse jeito, cara. Que massa. Que massa. Muito legal, Arlindo, te ver aqui de novo, falando com essa potência toda que só você tem, meu amigo, que só você tem. Ô, Arlindo, deixa eu te perguntar. Tu já começou a explanar, né, sobre inovação e o poder das universidades como
grande celeiro de inovação. Como é que as universidades, centros de pesquisa, empresas, elas podem colaborar de forma eficaz para promover inovação tecnológica? Essa é uma primeira pergunta, né? Que mecanismos são usados de modo que esse diálogo favoreça a coisa nova, a inovação? Como é que as políticas governamentais podem estimular a interação entre essas entidades para fomentar a inovação em setores estratégicos da economia, na prática? Como é que empresas e universidades dão match, dão liga, hein? Tá bom, ótima pergunta, Saulo. A gente primeiro tem que partir da premissa que as universidades e as empresas, elas são instituições diferentes, com histórias diferentes, culturas distintas, linguagens diferentes também, e tempos bem heterogêneos, né? O tempo da universidade é um tempo diferente da empresa e vice-versa. Então, primeiro, volto para a questão da importância das políticas públicas. Hoje, nós somos referência na área de petróleo e gás, na área automotiva, energia elétrica, informática. Só alguns exemplos, não por acaso. Por quê? Porque existem leis, vou trazer aqui alguns exemplos, que incentivam as empresas a procurarem as universidades para juntos investir em ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, as empresas de petróleo e gás natural, desde 1997, elas são obrigadas a investir 1% de faturamento oriundo da exploração de campos maduros em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desse 1%, que é muita grana, um percentual pode 0,3% a 0,5%, tem que ser investido em ICTs. Então, essa legislação fomentou, por exemplo, as parcerias entre a Petrobras e as universidades brasileiras. Então, hoje o pré-sal, tá? A Petrobras se destaque, por exemplo, na exploração de águas ultraprofundas no mundo todo. Nesse case de sucesso é graças a uma política pública que estimulou que a Petrobras, que já tem um centro interno de P&D, procurasse universidades para juntos cooperarem e desenvolverem projetos. Então, por que temos tantas empresas que, Motorola, Apple, Samsung, etc., que investem em universidades? Porque nós temos uma legislação chamada Lei de Informática, tá certo? Lá desde 91, que também incentiva que empresas, né, inovem em parcerias com universidades. E por aí vai. Temos também na energia elétrica, com o programa IPD da ANEEL, o Rota 2030, que é um programa, é um novo Inovar Alto, que para as empresas do setor automobilístico investir em universidade. Então, as políticas públicas são muito importantes, tá? Então, quando a gente vê nichos de interações focadas em alguma demanda, em algum setor econômico, é porque tem justamente aí um papel importante do Estado. Claro que as empresas, elas precisam investir e elas se convencem disso também para se manterem competitivas no mercado. Como é que a universidade e os pesquisadores, universidades e empresas podem conversar, né? Sabemos que, como eu mencionei, são organismos diferentes, distintos. Então, hoje existem diferentes estruturas, tá bom? Nas próprias universidades, como os NITs, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que auxiliam nessa promoção dessas parcerias entre universidades e empresas. Tem as fundações de apoio também, fazem esse suporte nessas articulações entre universidade e empresas. Existem outras empresas, consultorias especializadas, como a Sustentec, na qual eu estou fazendo parte recentemente, certo? Como gestor de contas, gestor de negócios. Ou seja, são organismos multidisciplinares, treinados para poder promover parcerias entre ambas as instituições, entre as universidades e as empresas, respeitando sempre a natureza de cada uma delas. Certo? Então, assim, esses três órgãos que eu falei, fundações, consultorias e NITs, são fundamentais para a promoção do ecossistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Arlindo, como é bom te ouvir falar, cara. Porra, o cara... Falei até um palavrão agora. O cara te ouve falar, né? Parece tá lendo a cartilha, né? Meu amigo, que é garoto propaganda da Hugo Boss, para quem não tá vendo aí, tá só ouvindo, ele tá com a camisa da Hugo Boss, era garoto propaganda da Hugo Boss. Ô, Arlindo, deixa eu te fazer uma provocação, querido. Do ponto de vista legal, a gente tem regramentos, né, muito importantes aí que estimulam a produção científico-tecnológica com vistas à inovação. Um desses dispositivos é o Marco Legal da Inovação. Isso na prática funciona?
Veja só, Saulo, o marco legal é para desmistificar um pouco o que é um marco legal. A gente poderia conversar aqui uns 10 papos no áudio se a gente não esgotaria esse assunto. Mas o marco legal é um conjunto de 9 legislações, certo? É um marco, né? Então, acho que é só uma legislação. Não, é um conjunto de várias leis, tá? Que leis voltadas aos NICs, às fundações de apoio, a aquisição de equipamentos, etc. Então, assim, de fato, o marco legal, ele ajuda a desburocratizar, tá certo? Essas parcerias entre esses diferentes atores, não é? A criar um ambiente mais propício à inovação. Contudo, de fato, nós temos ainda um aparato burocrático muito, muito rígido, sabe? E, assim, quando eu falo isso, eu não... Primeiro, assim, duas coisas que eu quero falar. Primeiro é que há uma boa vontade das universidades, há uma boa vontade do setor empresarial e há uma boa vontade do governo e dos órgãos de controle, certo? Que faz a fiscalização, que essas parcerias ocorram da melhor forma possível. As pessoas estão estudando, estão trabalhando para diminuirmos essas amarras, tá bom? Esses gargalos burocráticos entre essas diferentes entidades, né? Porque lembrando que são entidades que são regidas por legislações diferentes, né? A empresa por uma, a universidade por outra, enfim. E o que é que acontece? É que, de fato, tanto se a gente pegar aí, desde o marco legal de 2016 para cá, tivemos uma ampliação de parcerias entre esses atores, porque eles estão se sentindo cada vez mais confortáveis para promover as articulações, né? Porque se a gente for puxar aí um tempo atrás, ainda existia um temor grande na universidade de fazer projetos com empresas, não é? Um temor legal, um temor ético, tá? O primeiro, que era, será que a gente está fazendo a universidade, o balcão de negócios para o setor privado, a população, mas tem que lembrar que essas parcerias são muito benéficas para a universidade. Trazem recursos para infraestrutura laboratorial, bolsas para alunos, tem alunos que concluem o curso graças às bolsas também, tá? Diminui a evasão escolar. Esses recursos também, essas parcerias fazem com que os alunos eles tenham uma visão de mercado com essas articulações, enfim, uma universo de melhoria que eu poderia também falar um bocado. Em suma, as parcerias a gente vê cada vez mais por dispositivos legais que vêm colaborando bastante, tá? E também eu quero deixar claro assim que eu não sou a favor de uma desburocratização total da máquina pública, entendeu? A burocracia ponderada, claro, ela é importante, entendeu? É importante para zelarmos pelo bem público, né, pela coisa pública, tá? Na República, né? Então, zelar pela coisa pública, entendeu? Lembrar que muitos desses recursos que vêm de empresas privadas para a universidade são recursos que estão atrelados a incentivo fiscal que o governo dá, ou seja, o governo dá uma isenção de imposto ali para você investir, royalties, uma participação especial, enfim. Então, é dinheiro público também que vem da empresa, né? O recurso que sai da empresa, mas é atrelado à legislação pública, a uma política pública, né? Então, sim que tem que ter esse controle. Uma outra coisa, a burocracia também é importante para que a universidade pesquisa, ensino e extensão, né, manter ali a tríade, o professor dar aula e tudo mais, que a universidade ela consiga fazer essas parcerias, né, essas promoções com a maior segurança e mantendo ali a sua finalidade originária, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, eu não sou totalmente adepto a essa conversa de burocracia zero, não sei o quê. Acho que isso não cola. E porque é uma forma da gente zelar pelo bem público, seja a universidade, seja o recurso que é investido nela. Muito bacana, meu amigo, muito bacana. Vamos falar sobre propriedade intelectual. Tu já falou um pouquinho aí quais são os benefícios, vantagens para as universidades e para as empresas, né, nessa liga, nesse match entre ambos os atores. Mas eu queria falar agora, Arlindo, sobre propriedade intelectual, né? Como é que a proteção da propriedade intelectual é abordada nessa interação entre universidades, centro de pesquisa e empresas para garantir a equidade nessas parcerias? Tá, outra pergunta, Saulo. A propriedade intelectual, né, pode ser, vamos lembrar aqui, né, pode ser tanto uma invenção que vai ser depositada com pedido de patente, seja no INPI, por exemplo, pode ser um programa de computador que vai ser registrado no INPI, ou então o repositório fora, um artigo, enfim. Quando a gente está negociando com a empresa, com o financiador externo, a universidade, o pesquisador, o coordenador do projeto, senta com a empresa e é discutido com ela essa questão da propriedade intelectual, né? Então,
Hoje temos projetos em que a propriedade intelectual ela é 100% da empresa, tá? Em contrapartida, a empresa muitas vezes tem que investir um valor maior em equipamentos, certo? Que ficarão para o bem da universidade. Muitas vezes também esse percentual é 50% a 50%, 50% para a universidade, 50% para a empresa. Então, assim, é uma negociação que ocorre entre a instituição acadêmica e a empresa. E, de novo, os NITs aí têm uma função primordial. Por exemplo, quando eu estava lá na Fundação de Apoio, na FAD, quando a gente ia discutir propriedade intelectual com alguma empresa, a gente convidava o NIT. Porque é no NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, que vai ter os profissionais ali que podem representar a universidade nessas negociações. Não é, olha, você quer tantos por cento, a gente pode ceder, mas também tem que investir em tais e tais coisas, entendeu? Então, assim, cada negócio cada parceria, um documento específico. Mas, assim, pode ser desde 100% para a empresa, 50% vai variar de acordo com a contrapartida econômica, entendeu? Muito legal. Obrigado mais uma vez, Arlindo, por tuas explanações. Vamos falar agora de recursos, né? Quais recursos e programas estão disponíveis para incentivar a colaboração entre universidades, centros de pesquisa e empresas com foco em inovação? Tá, vamos lá. Como mencionei, temos as legislações, as políticas públicas de fomento à interação universidade-empresa, lei de informática, então, lei de informática, Rota 2030, programa de P&D da ANEEL para energia elétrica, cláusula de P&D da ANP para petróleo e gás natural, temos a lei do bem. Em Pernambuco, temos o programa Inovar PE, que é uma legislação estadual que concede benefício fiscal para as empresas investirem em inovação em Pernambuco. Ou seja, temos essas políticas de fomento, essas políticas públicas de estímulo à interação universidade-empresa. Mas também temos o próprio governo aportando diretamente recursos pela própria FINEP, né? A FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, é um órgão assim, fundamental, tá? Que é abastecido ali pelo FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá certo? Então, assim, hoje temos muitos editais da FINEP, tanto para o desenvolvimento de infraestrutura laboratorial nas universidades, como também para pesquisas em estruturas já construídas. E não é só para a universidade, tá? A FINEP, eu estou fazendo até um merchan aqui da FINEP também, né? Mas a FINEP, ela tem uma linha agora, tá assim, nos últimos anos, uma linha muito forte em financiamento para empresas, tá bom? Tanto financiamento de recursos não reembolsáveis, não é? Como também linhas de crédito para empresas que desejam investir em inovação. Então, você que é empresa aí, que quer investir em inovação, ou você que é pesquisador e também quer equipar seu laboratório, quer desenvolver nova pesquisa, etc., pode ficar atento lá no site da FINEP, que temos muitos editais. Para além da FINEP, pensando mais na questão da pesquisa básica ou também aplicada, temos recursos do CNPq, que também vem ali do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e tirando esses dois, temos também os programas da CAPES, né, mais voltados à pós-graduação pelo MEC, tá? Mas, assim, essas são as linhas, eu acho, privadas, pensando nessas políticas públicas, que estimulam as empresas a interagirem, e essas linhas diretas do governo federal. E também tem uma coisa assim, mas quer dizer, então, que eu só posso fazer projeto, seja por esses programas, ou então com empresas que têm benefício ou que são obrigadas a investir em universidades. Não, por exemplo, o setor de saúde mesmo é um setor que não tem uma política pública, pelo menos desconheço, que não tem uma política pública que estimula as parcerias. Mas é um setor tão competitivo que é o setor que mais investe em inovação, mesmo sem ter ali por trás um aparato do Estado fomentando as parcerias, entendeu? Então, assim, enquanto eu estava na FAD também, né, a gente via muitas empresas que estavam investindo em inovação. Olha, eu tenho um tal recurso, quero desenvolver um novo produto, um novo processo, porque eu sei que vou ter ganhos econômicos e financeiros. Ou seja, essa empresa está investindo ali na raça mesmo, sabe? Sem nenhum incentivo por trás. Então, a gente pode encontrar dessa forma também. Muito massa, aí sabe muito, viu? Aí sabe muito. Arlindo, vamos falar sobre desafios. Quais são os desafios enfrentados na construção de uma relação colaborativa entre esses agentes para impulsionar a inovação, entendendo que a gente tem uma burocracia, tu já falou um pouco processual inibidora, né? Um custo Brasil elevado e uma mentalidade que breca o empreendedorismo por oportunidade. Na tua análise, dada a tua experiência na área e teu conhecimento sobre o assunto,
Como é que você avalia o ecossistema de inovação brasileiro, no geral, e o nordestino em particular? Tá, vamos lá. Primeiro, o ecossistema nacional de inovação do Brasil. A gente vai pegar, a gente sabe, analisando a própria formação econômica e territorial brasileira, alinhada ao processo de industrialização e também ao histórico direcionamento desigual de políticas públicas para a região sul e sudeste, e das demais, isso reflete em desigualdades regionais, não só sociais e econômicas, mas, consequentemente, ciência, tecnologia e inovação. Tá certo? Então, hoje, se a gente for pegar ali os dados, eu não tenho agora de cabeça, mas assim, se a gente pegar os dados do diretório de grupos de pesquisa do CNPq, e a gente vê o número de grupos de pesquisa interativos. O que são grupos de pesquisa interativos? São aqueles que interagem com organizações externas ou com empresas, tá certo? A gente vê que cerca de 60%, 50% está concentrado ainda no eixo sul e sudeste, entendeu? Então, a gente vê que aqui no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, o número de parcerias ainda é menor, tá certo? E aí, isso é decorrente, obviamente, da própria desigualdade regional, né? A formação, a industrialização brasileira, a formação econômica territorial do Brasil, trazendo aí os Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, enfim, que a gente pode puxar para esse ponto. Contudo, né, além dessas disparidades regionais, o próprio sistema como um todo, a gente está naquilo que Eduardo Albuquerque, que é um economista da Universidade Federal de Minas Gerais, ele chama de um sistema nacional de inovação imaturo, né, que ele é marcado pelo quê? Ele é marcado, que é o caso do Brasil, marcado pelo histórico, pelo direcionamento desigual de políticas públicas de algumas regiões em detrimento de outras, certo? É marcado também pelo baixo número de interações entre universidades e empresas, e o próprio grupo, os próprios estudos do CNPq demonstram isso, como mencionei anteriormente, tá certo? A própria concentração industrial de grandes empresas ali no sul e sudeste, também no sudeste, ali em São Paulo, no interior de São Paulo, influencia essas parcerias. A gente fala hoje, mas será que a geografia que eu falo, a geografia euclidiana, morreu, né? Porque hoje a gente tem aqui, como é que é o nome? A gente tem vídeos, a gente está se comunicando aqui, você tá aí, eu estou aqui na Paraíba. Mas, se a gente for pegar estudos, etc., artigos que a gente tem publicado recentemente, que as interações entre universidades e empresas, elas ainda ocorrem naquelas instituições que estão fisicamente próximas, né? Então, a geografia euclidiana ainda é muito importante para esse tipo de parceria. Se eu vou pegar aí, a gente fazer uma diagonal, a gente vai ver que, fazendo uma coluna, duas colunas, né, X e Y, colocando ali estados das empresas e estados das ICTs, das universidades, você vai ver que vai criar uma diagonal, porque ainda rola muito essa questão da proximidade face-to-face, né? Que alguns próprios Ron Boston, um geógrafo europeu, ele é britânico, na verdade, né? ele traz bastante essa discussão também. Então, a gente tem esse sistema ainda marcado por essa não aproximação, tanto como deveria ser, mas está melhorando muito, marcado pelas desigualdades regionais em ciência, tecnologia e inovação. E, assim, quais são as grandes dificuldades que eu observo na parceria? Como eu te falei, assim, primeiro que são muitas empresas ainda, não estou falando das empresas grandes, tá, pessoal? Estou falando empresas grandes, essas empresas que vocês conhecem aí, nomes, pode falar uma por uma, são empresas, elas representam 3%, 5% das empresas brasileiras, tá? Então, todos que você pensarem assim, então, assim, o empresariado, muitos ainda acreditam que todo tem medo de inovar, ou acreditam que não precisa inovar para obter altos lucros, tá certo? Ainda há uma desconfiança do que aquilo que é produzido na universidade, então ainda a universidade, a academia é vista ainda como um ator de má fim, né? Olha, acho que aquilo ali não é para mim, etc., mas tá bom? Essa distância cultural entre a universidade e as empresas, por isso que eu falo que esses instrumentos, as políticas públicas, como também os NITs, fundações de apoio e consultorias especializadas, são importantes para dirimir essas dificuldades e promover esse tipo de parceria. Acabei me prolongando aí mais do que eu gostaria, mas... Você foi cirúrgico e deu um tapa de luva de pelica no governador de Minas Gerais. E com essa última fala, chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com meu amigo Arlindo Teixeira, que está na belíssima João Pessoa, né? Ele que é doutorando em ciência da informação, torcedor ilustre
do Central de Caruaru, um profissional de gabarito, que falou sobre o relacionamento entre universidades e empresas com foco em inovação. Meu nobre, gratidão demais, mais uma vez, pela tua presença aqui no nosso podcast, abrilhantando o nosso programa. Quem quiser falar, conversar contigo, né? Quem quiser saber, aprofundar sobre esse assunto, tem que falar contigo, Arlindo. Tem que falar contigo. Né? Tem muita gente muito boa aí por aí. Você sabe que é. Por onde é que tu andas? Quais são os teus novos projetos? Obrigado mais uma vez, viu, querido? Meu amigo, muito obrigado, né? Agradecer mais uma vez a presença aqui, certo? Passou muito rápido, voando, né? Sempre vou conversar contigo, perguntas muito instigantes, sabe? Que a gente às vezes não tem nem, assim, já de imediato uma resposta, porque realmente são perguntas muito inteligentes, tá? Mas a gente constrói juntos aí, né? E também com a sua audiência, que eu sei que é bastante qualificada, beleza? Então, meus planos atuais, estou aí no doutorado, né? Estudando políticas públicas na área de petróleo e gás, também, ciência, tecnologia e inovação. Tenho agora começado um novo desafio na Sustentec, certo? Que é uma consultoria especializada em promover parcerias na área de informática, grafismo, entre outras. E também estou aí sempre à disposição para conversar, para bater papo. E também recebê-lo aqui de volta aqui por João Pessoa, viu, Saulo? Você e sua família são muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, meu amigo. Minha irmã mora aí, ela disse que não troca João Pessoa por Recife, nem a pau. Todo mundo, vamos fazer aqui uma propaganda, todos rumo a João Pessoa. Se bem que o paraibano, ele não quer muito que a galera vá morar em João Pessoa, né? Pra ela continuar tranquila e calma, como sempre. É muito receptivo, o povo não tem... Com certeza, cara. Muito bem recebido aqui. Com certeza. É como todo o Nordeste, né? Em todo o Brasil, né? Saudade daí, meu amigo. Saudade daí. Saudade, meu irmão. Estaremos juntos aí. Qualquer coisa, só contar comigo, beleza? Valeu, queridão. Um grande abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais. No Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!